Saudações, alunos do Colégio Cívico-Militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula para o 7º ano do ensino fundamental, em que continuamos a abordar aspectos aí da formação do Estado do Paraná. Mais especificamente, estaremos abordando aqui justamente as etnias que compõem esse Estado, as populações, a cultura e a diversidade desse rico, da população desse rico Estado do Paraná. Então, qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? É justamente identificar a importância e a contribuição dos imigrantes para a sociedade paranaense. Também identificar os principais grupos que imigraram aqui para o Estado do Paraná. E também aonde eles vivem, esses principais grupos, em que regiões eles se estabeleceram e quais foram as suas contribuições, tanto para a cultura paranaense, quanto para a gastronomia e também para a economia paranaense. Afinal de contas, cada um desses grupos já tinha seus hábitos de produção e acabaram sendo incorporados aqui no Estado do Paraná. Então vamos para a nossa problematização. Você, por acaso, é descendente de imigrantes? Grande parte da população paranaense é de imigrações mais antigas até imigrações mais recentes que vêm ocorrendo. Sua família também precisou recomeçar a vida no Estado do Paraná? Há muitos descendentes de imigrantes na sua cidade? Você consegue identificar quais são os principais grupos de imigrantes que formam a população da sua cidade? Aqui no caso nós temos uma imagem muito bacana de uma família japonesa aí, de imigrantes que vieram a se estabelecer aqui no Estado do Paraná. Bom, vamos lembrar primeiro que o termo, quando a gente fala de migração, a gente está falando de uma população que sai de um lugar e vai para outro. Do ponto de vista, se fosse para sair do Paraná e ir para outra região, ele está emigrando, com a letra E, tá? Que é sair. Agora, do ponto de vista contrário, que é sair de qualquer outra região e vir para cá, ele está imigrando, isso com a letra I. Então, é um movimento que teve de pessoas que vieram para se estabelecer no Paraná. Assim como italianos, alemães, japoneses, portugueses, judeus, árabes, entre todas outras nacionalidades que aqui imigraram, vieram justamente aqui se estabelecer nessa região, buscando segurança diante da situação que viviam em seus países de origem, doenças, guerras, pobrezas. Vamos sempre lembrar aqui muito bem o que faria você tomar a decisão de abandonar a sua casa, a região que você nasceu, abandonar seus vizinhos, amigos, uma parte da sua família, sua língua, sua cultura e ir se aventurar num território em que fala uma língua diferente, que você não sabe quais são os hábitos alimentares, nada. O que levaria um indivíduo a tomar essa decisão? Certamente, o lugar que ele estava vivendo originalmente não estava oferecendo para ele plenas condições de sobrevivência, de segurança, de trabalho, de alimentação. Porque é uma decisão muito complicada de você tomar essa, de tentar se aventurar em um território que, a princípio, lhe é completamente estranho. Isso foi o que grande parte desses imigrantes acabaram fazendo ao vir para o Paraná. Foi uma aventura, procurando o quê? Esperança e melhores condições de vida. Então, o Paraná é um dos estados com a maior diversidade étnica do Brasil. São alemães, poloneses, ucranianos, italianos, japoneses e povos que ajudaram a construir o Paraná de hoje. Oficialmente, o governo do estado do Paraná reconhece 28 etnias que colonizaram o estado e trouxeram junto com esse processo de colonização a sua bagagem cultural, seus costumes e suas tradições. Os imigrantes chegaram com a promessa de encontrar a paz numa terra desconhecida, mas que prometia trabalho, prometia terra, prometia produção, tranquilidade e prometia segurança. Então, era uma promessa. A questão é, o Paraná conseguiu cumprir com essa promessa? Para os povos se estabelecerem e aqui ficarem, certamente ele conseguiu cumprir grande parte da sua promessa. Senão, esse povo que já veio migrado de outro lugar, teria decidido migrar para um novo lugar, mas não. Eles aqui se estabeleceram devidamente. Um dos povos aí com maiores influências no estado do Paraná são os árabes. Tá? Uma das maiores influências dos árabes no estado está justamente na gastronomia, onde os temperos e condimentos muito típicos da culinária árabe, com um grande uso de especiarias diversas, tá? Passaram a ser incorporados na culinária de modo geral.
Além dos aspectos gastronômicos, os imigrantes árabes se dedicaram muito no Paraná à produção literária, à arquitetura, como a gente pode olhar aqui, a mesquita, que fica na região do Largo da Ordem de Curitiba, que é o templo religioso para a religião islâmica, a música, a dança, também abordaram aí várias questões da medicina e também no direito, trazendo grandes aí contribuições para a pesquisa no estado do Paraná. Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Você consegue imaginar quais motivos levariam a uma pessoa sair de seu país, de seus vizinhos, de sua cultura e seus familiares para se aventurar em uma terra inteiramente desconhecida? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando vocês sempre que isso aqui é uma questão discursiva, portanto eu trago uma sugestão de resposta. Seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas precisa apresentar algumas características importantes. Então, minha sugestão aqui para a pergunta que foi feita. Esses povos decidiram essa aventura na busca de melhores condições de vida, pois provavelmente sua terra natal estava, naquele momento, não garantindo a eles segurança, paz, emprego ou alguma outra necessidade básica do ser humano. Isso que levaria então eles a migrarem de um território para outro, na busca então de melhores condições de vida. Mas vamos falar de outros povos que migraram aí para o território do Paraná. Uma das grandes imigrações que nós tivemos no Paraná foi a imigração de poloneses. Certo? A maior parte do fluxo migratório de poloneses se estabeleceu na região do Paraná, onde eles chegaram no Paraná por volta de 1871 e fixaram-se na região de Ivaí. Em Curitiba, fundaram várias colônias
que hoje são bairros como o bairro do Santa Cândida ou o bairro do Abranches. São bairros aí que antigamente eram colônias rurais mesmo, estabelecidos por essa população polonesa. Esse povo ajudou a difundir o uso do arado e da carroça de cabeçalho móvel, puxada a cavalo. Então aí, contribuindo aí na agricultura paranaense. E foram muito dedicados aí à agricultura, ajudando a aumentar a produção do estado do Paraná. Essa produção de grãos e outros produtos. Assim como também se estabeleceu entre 1895 e 1897 os ucranianos, outro povo aí que tem origem na região do leste europeu. Tá? E eles trouxeram, entre muitas outras coisas, um modelo arquitetônico muito próprio, como a gente pode ver nesse memorial ucraniano. Esse modelo aí que remete mais aí à proximidade com a igreja ortodoxa. Tá? Mais de 20 mil imigrantes chegaram ao estado entre esse período que eu falei para vocês e formaram suas principais colônias na região de Prudentópolis e Malé. Mas hoje eles já estão mais difundidos, aí, fazendo parte da população em várias regiões do estado. Hoje, o Paraná é o estado que abriga a maioria dos ucranianos que vivem no Brasil. Dos 400 mil ucranianos, imigrantes e descendentes, 350 mil estão estabelecidos aí no estado do Paraná, sendo que aí eles oferecem uma importante e significativa contribuição para a cultura do Paraná. Nós também tivemos uma grande imigração, um fluxo migratório espanhol também para o estado do Paraná. E no período colonial, vamos lembrar que grande parte do que hoje é o estado do Paraná pertencia à coroa espanhola. Na República, eles formaram aí colônias nos municípios de Jacarezinho, de Santo Antônio da Platina, de Venceslau Braz. A entrada dos espanhóis no Paraná ocorreu principalmente entre os anos de 1942 a 1952. Aí, justamente, então nós vamos ter uma grande migração dessa população, também europeia, que veio aí para se estabelecer e trazer contribuições culturais significativas para o estado. Uma das mais significativas, mais claras e públicas é a grande migração italiana, que em 1890 ocorreu aí a colônia Sicília, aí na região próxima aí a região de Ponta Grossa, em Palmeiras e aí por diante. Baseado aí nas premissas anarquistas, era uma colônia justamente de italianos que defendiam a ideologia anarquista aqui. A maior parte está estabelecida atualmente na região de Curitiba, que é até conhecido por ter um célebre bairro gastronômico, que é o bairro de Santa Felicidade, com grandes restaurantes que trabalham justamente com a culinária italiana. Então, grande parte dos imigrantes italianos no Paraná era formada por agricultores. Muitos deles vieram atraídos pelos cafezais no norte e no noroeste também, em outros períodos. E aí eles contribuíram aí, chama muita atenção a contribuição gastronômica que eles trouxeram aí com o uso de uma diversidade de produtos novos aí no estado do Paraná. E nós também temos uma significativa imigração japonesa no estado, que acontece a partir de 1908. Em 1917, a colônia Cacatu em Antonina é estabelecida por uma população japonesa. Em 1920, ocorre também a inauguração da vila japonesa na cidade de Cambará, na região aí norte, quase fronteira com São Paulo, do estado do Paraná. A maior parte no norte e no noroeste do estado, também outras regiões, como Açaí, Londrina, também Maringá. Grande parte dos imigrantes japoneses no Paraná era formada por agricultores, ligados ao algodão e ao café da maioria. E vejo que havia toda uma política muito clara de incentivo até essa imigração. Eu trago aqui para vocês um cartaz de propaganda japonês, ocorrendo no Japão, justamente mostrando aí a esperança. Ó, o Brasil, lá tem emprego, lá tem terra, lá tem... justamente propagandando aí a possibilidade dos japoneses se estabelecerem no território brasileiro e também no estado do Paraná. Aí na região de Carambeí nós temos também um outro fluxo migratório europeu também, que começa a partir de 1908 em Irati, que são os holandeses que vêm se estabelecer aí. Na questão da imigração em Irati, essa colônia infelizmente não prosperou, mas a partir de 1911 eles se estabelecem fortemente em Carambeí, o que ali eles conseguem construir uma colônia extremamente promissora e desenvolvida. Também eles possuem forte presença na região de Castro e também na região de Arapoti. Em Castrolândia, você tem grandes cooperativas de imigrantes holandeses ligados à agropecuária e à produção leiteira, muito famosos holandeses pelo seu trato aí com os animais e na produção aí de leites e outros doces, produção de laticínios.
Castro é conhecida aí nacionalmente como a capital do leite, justamente pela contribuição que os holandeses tiveram aqui no Paraná nessa prática econômica. Mas vamos aqui para mais uma atividade nossa da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: como podemos destacar a importância econômica dos imigrantes europeus e japoneses para o estado do Paraná? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, como podemos destacar a importância econômica dos imigrantes europeus e japoneses para o estado do Paraná? Então, minha sugestão de resposta está aqui. Podemos destacar que eles migraram para esse estado na busca de trabalho e emprego e que contribuíram em muito para o desenvolvimento e diversificação agrícola, além de cultural, no estado do Paraná. Então eles contribuíram justamente na matriz de produção de bens, serviços, agricultura, como também eles contribuíram trazendo a sua rica cultura, a sua história para o estado do Paraná. Mas a migração termina por aí? Não, gente. Migração, ela é um fluxo contínuo no planeta Terra. E você tem novas ondas de imigrantes que vêm para cá e para outras regiões também do planeta, justamente na busca de melhores condições de vida, na busca de melhores situações de trabalho e tentando garantir segurança e proteção aos seus, à sua família, seus filhos e aí por diante. A migração é um fluxo contínuo e ela está ocorrendo nesse exato momento. Os processos migratórios continuam ocorrendo de forma contínua devido às crises econômicas e políticas de países vizinhos e até de países não tão vizinhos assim, países mais distantes. A busca por melhor condição de vida continua uma constante para muitos povos e etnia. Como a gente vai destacar duas grandes ondas recentes migratórias
que ocorreram não só no Brasil, mas também no estado do Paraná, que foi justamente a vida de um grande grupo de venezuelanos, devido aí a problemas econômicos e políticos em seu país de origem, que vieram aqui procurar melhores condições de vida, e também aí um grande fluxo migratório que nós recebemos de haitianos, justamente devido a problemas econômicos, políticos e, no caso do Haiti, também problemas naturais que ocorreram em sua terra natal e que forçaram essa população também a se aventurar nos anos mais recentes. Então, esse fluxo ele tem continuidade. E essa continuidade vai gerar aí novas influências, novos acréscimos à cultura do estado do Paraná. Mas vamos para a última atividade, então, da nossa aula de hoje. A imigração contribuiu de maneira importante na criação de uma identidade cultural estadual. De forma geral, como podemos definir suas contribuições? Vocês têm um tempinho aí para pensar? E eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão de resposta aqui para vocês. Então, de forma geral, como podemos definir as contribuições dessas diversas etnias e culturas que se estabeleceram no estado do Paraná? Bom, de forma geral, podemos perceber a sua contribuição para o desenvolvimento de uma cultura nova e diversificada, aumentando as variedades artísticas, gastronômicas e culturais aí do estado do Paraná. Lembrando a vocês que a migração não é um assunto apenas do passado, é um assunto do presente, como mostram os haitianos, como mostram os venezuelanos. A pergunta é quais são as contribuições que as populações também vão trazer para a nossa cultura, para a nossa gastronomia, para a nossa economia no estado do Paraná. Mas então, gente, agradeço a todos por mais essa aula e até a próxima.